Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos agora a mais um evento promovido pela OAB-RS e organizado pela Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, com o tema Publicidade na Advocacia em Tempos de Pandemia. Desde já, faço o meu agradecimento à diretoria da OAB-RS, na pessoa do presidente Ricardo Breyer, pela promoção dos diversos eventos voltados à advocacia gaúcha. Este evento é coordenado pelo presidente da Comissão de Fiscalização, Dr. Sérgio Leal Martinez, a quem eu já presto as minhas homenagens pela sua magnífica história na Ordem Gaúcha e pelos ensinamentos também recebidos no curso dos trabalhos na comissão. Também gostaria de fazer meus agradecimentos aos palestrantes, doutora Roberta Schau, conselheira seccional, membro da Comissão de Fiscalização, e doutor Rui Bittencourt, secretário-geral da Comissão de Fiscalização. A proposta deste evento é trazer as principais dúvidas da advocacia com relação à publicidade profissional, em especial ao uso da internet, redes sociais, plataformas eletrônicas, dentre outros que serão discutidos aqui. Portanto, também quero lembrar os colegas que quaisquer dúvidas poderão ser direcionadas no chat. Tem ali o campo do chat e o QEA. Pode ser direcionado o questionamento, que após a exposição dos painelistas, nós traremos as dúvidas para debate aqui com a mesa. Portanto, declaro aberto o evento e desde já passo a palavra ao secretário-geral da comissão, Dr. Rui Bittencourt. Boa noite, Renan, doutora Roberta, a quem eu tenho o privilégio de dividir esse espaço nessa noite. Noite esta que faz parte das comemorações alusivas ao Dia do Advogado e aonde a nossa ordem tão bem promove eventos, trazendo esse também de importante repercussão, principalmente nos dias atuais em que vivemos em forma de pandemia. Saúdo ao presidente Ricardo Breyer, ele que a nós designou o mister de estar junto desta comissão. Também ao presidente da nossa comissão, o doutor Sérgio Leal Martinez, ao nosso vice, querido Gildo Milman, Renan, a quem eu congratulo também, nosso coordenador, sempre presente, atuante, a toda a nossa equipe de trabalho, que eu quero nominar a Ivana, o Marcel e também a Caroline, sempre competentes e tão dedicados. Aos demais colegas individualmente que compõem essa comissão. E também, por fim, quero saudar aí a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, sejam colegas de profissão, sejam estudantes, bacharéis, estagiários, alunos que estão nesse momento conectados a nós. Renan, feito então uma breve apresentação, importante destacar a quem nos ouve que, além de fiscalizar a publicidade irregular, a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB, ela tem também como função fiscalizar as sociedades de advogados, a atuação de advogados suspensos ou que exercem cargo público incompatível com a advocacia. Além, é claro, de combater exaustivamente o exercício ilegal da profissão praticado por pessoas não inscritas nos quadros da OAB. De acordo com o nosso regimento, lá no artigo 122, podemos elencar que compete à fiscalização zelar e tomar providências para impedir que pessoas não inscritas nessa ordem pratiquem qualquer ato privativo da advocacia. Posso elencar também que estamos aí para tomar as providências necessárias, sempre que advogados suspensam, exerçam a profissão. Também estamos atuantes na fiscalização e na atuação dos advogados e daqueles estagiários inscritos na OAB. Além de fiscalizar a publicidade
na advocacia, em todas as suas áreas, em todas as suas formas, depois que serão muito bem elencadas pela doutora Roberta. Pedir também informações e fiscalizar atividades das sociedades de advogados, que é um papel importante. E ainda, por fim, adotar o procedimento de orientação e fiscalização, ou seja, a parte pedagógica da nossa fiscalização. Compete à nossa fiscalização também que sejam adotados aqueles procedimentos pedagógicos de orientação e fiscalização, ou seja, não é punir, orientar e fiscalizar, oportunizando sempre, em caso de infrações, aquelas infrações de menor potencial ofensivo, a cessação imediata por parte do advogado. E lembrando, isso é muito importante destacar, que em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações ou reiteração de conduta, o processo administrativo instaurado pela comissão, ele será remetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, que é o órgão responsável. Ele é o órgão responsável por dar encaminhamento. Então, dessa forma, nós temos importante função aí na fiscalização. Insta destacar ao pessoal que está nos assistindo como é que se procede na abertura do nosso processo administrativo dentro da comissão. Eu, na condição de secretário-geral, vamos fazer uma breve síntese de como é que é feito. Caso haja alguma irregularidade, eu prefiro sempre tratar como informação, e o Renan sabe disso, não na forma de denúncia. Eu sempre trato como informação, ou seja, aquele colega, aquela pessoa que souber de uma informação pode se dirigir ao site da OAB e lá, num link determinado, ela vai preencher um formulário, vai conter todas as informações e o mais importante, ela tem que comprovar, por foto principalmente, por uma publicação, por um post, que houve uma materialidade. Após essa informação, a equipe recebe, instaura o procedimento e encaminha para o relator após ser analisado pelo presidente. O relator incumbe a ele analisar aquela informação contra um advogado, contra um bacharel, contra um estagiário ou mesmo de uma sociedade irregular. Ele vai dar o parecer. O advogado automaticamente vai ser notificado para que se manifeste fazendo cessar aquela irregularidade apontada no prazo de 15 dias. Decorridos esse prazo, com manifestação e com a comprovação, retorna ao membro que deu o parecer para um parecer final, que vai acatar e vai arquivar esse procedimento. De outra baila, caso o advogado ou a sociedade não se manifeste no prazo hábil, certamente esse procedimento será encaminhado para o Tribunal de Ética e Disciplina, que vai instaurar um processo ético-disciplinar. E também, Renan, é importante citar que nos casos em que envolvem aquelas pessoas que estão praticando a advocacia de forma ilegal, nós encaminhamos cópia do procedimento, do processo administrativo para o Ministério Público e também para a Delegacia de Polícia para apurar o exercício ilegal da profissão. Que é um dos cuidados que nós mais temos e mais zelamos é por esse aspecto da fiscalização para que pessoas não habilitadas não pratiquem o exercício da advocacia. Também posso elencar, dentro das nossas atividades, além de fiscalizar o regular exercício da advocacia, que é a prática por pessoas não habilitadas ou registradas. Comumente, nos deparamos com denúncias contra despachante imobiliário, estagiários que não estão inscritos nos quadros da OAB praticando algum ato, e também bacharéis, e alguma vez também por estudante. Então, é preciso que se tome muito cuidado e se observe muito isso aí.
para que o profissional não habilitado, ele não divulgue, ele não se forme de maneira alguma a prática ilegal do exercício. Porque ser praticado, é bem claro, importante deixar isso aí, ser praticado por um estagiário, mesmo que escrito, ele poderá futuramente ver prejudicado a sua inscrição definitiva como advogado nos quadros da OAB. Então, é muito importante que o estagiário, o bacharel ou o estudante, que não, em nenhum momento, ele se use desse expediente, porque futuramente ele pode ter o seu registro prejudicado. Temos também a prática, que é outra irregularidade comum que nós recebemos na comissão com bastante frequência, é quanto à prática da advocacia com outra atividade. Ou seja, escritório, imobiliária e advocacia junto, na mesma sala, juntos, no mesmo local, ocupando as mesmas dependências. É vedado por lei, é proibido. Também contabilidade, é outro segmento que nós recebemos bastante informações para que a gente possa apurar. Colegas, advogados, trabalhando junto, no mesmo prédio, no mesmo setor, usando a mesma estrutura do escritório de contabilidade. E é claro, pessoal, é importante deixar bem claro, não existe impedimento algum para que o advogado pratique outra profissão, que ele tenha outra profissão, uma, duas ou mais profissões. O que não pode é o exercício, a prática conjunta, no mesmo espaço, no mesmo local da advocacia, seja com despachante, seja com imobiliária ou seja com contabilidade. Então, esse é um cuidado que devemos ter. Em relação também à publicidade irregular, recebemos e praticamos algumas atividades, das quais eu quero citar as ações que essa comissão tem feito em diversas agências do INSS, não só na capital, mas como já fizemos e viemos fazendo em várias cidades do interior. Desde que as subseções requeram a nossa comissão, nós vamos como veículo da fiscalização e vamos até o INSS, na tentativa de banir aquelas pessoas que estão ali panfleteando e fazendo publicidade irregular. Então, isso é uma ação que a comissão tem feito com bastante insistência e bastante veemência. Por quê? A fim de não prejudicar os demais colegas que atuam no entorno ou estão distante de uma agência do INSS, serem prejudicados por aquelas pessoas ali que estão panfleteando, muitas vezes até segurando pelo braço as pessoas que estão ali e levando até um determinado local, para que lá sejam atendidos. Muitas vezes nem são advogados, são até despachantes. Então, isso é uma ação que nós da comissão temos tomado e vamos continuar fazendo. Outra questão também, só para citar, a proibição. É vedado a publicidade, qualquer tipo de publicidade em rádio e TV. É comum, muitas vezes, a gente receber denúncias, essas denúncias são acompanhadas com áudios e nós imediatamente notificamos a parte para que faça cessar imediatamente. Então, é vedado, isso é proibido, a publicidade em rádio e TV. Também a divulgação autônoma, liberal, astuta de panfletos, de folder, ou seja, é vedado ao advogado distribuir na rua, colocar no meio de encarte de jornal, de revista, qualquer tipo de folder divulgando. Em nenhum momento é permitido que se faça isso aí. Outra vedação é cavalete em via pública, porque o cavalete ele está ocupando espaço público. Então, é vedado à advocacia a utilização desse tipo de painel, seja ele na calçada, na rua, ou até mesmo como outdoor. Então, isso aí também é vedado. A questão do brinde, pessoal, é outra questão também bem contundente. Eu tenho entendimento da vedação, da distribuição de brindes. A exceção é para o seu cliente.
dar uma caneta para o cliente que vai ficar com ela. O que não pode é nós sairmos aleatoriamente a entregar a agenda, entregar canequinha, entregar outros tipos de brinde. Isso também tem que ter muito cuidado, porque às vezes é prejudicial também à advocacia. Outra vedação que pouco se vê, nós poucos recebemos esse tipo de denúncia na nossa comissão, diz respeito à publicidade em camisetas, comuns em equipe de futebol, equipes de gincana, bloco de carnaval. Então, para que o pessoal que nos assiste, principalmente do interior, aonde tem muitos blocos de carnaval, equipes de gincana, e é comum, o pessoal vem nos escritórios de advocacia pedir um patrocínio. Então, isso é vedado. Esse tipo de publicidade é vedado na advocacia. Então, deixamos claro, esse é apenas um release, uma breve síntese de algumas das irregularidades que mais acontecem, daquelas que estão mais frequentes aí no nosso dia a dia em comissão. Mas eu também quero citar, Renan, e me ater um pouco mais a questão da sociedade irregular, que é um tema exaustivo e que a gente tem acompanhado muito e recebido muitas vezes. E quando se recebe essa informação de algum colega estar praticando a sociedade irregular, quando se notifica, é interessante, às vezes, a manifestação do colega do outro lado que não sabia, que achou que pudesse. Então, a nossa obrigação é essa, é a função pedagógica, é orientar, é estimular as pessoas que pratiquem o que é certo. Nós não temos aqui para criar lei, nem para impedir ou criar dificuldade. Nós temos aqui para fiscalizar. E isso é importante. A fiscalização, ela só chega a nós através da informação de você que está aí do outro lado. Muitas vezes, os colegas se defendem em suas manifestações. Ah, mas tem alguém também fazendo ato igual. Informe, pessoal, porque é através da informação que nós podemos tomar as devidas providências. Os colegas de faculdade, eu lembro bem quando me formei, sempre alguns formados abriam o escritório e iam trabalhar junto. Aí lá pelas tantas, eu e o Renan, recém-formados, achamos bonito colocar as insígnias no nosso escritório B e B, de bonito, talvez, né, Renan? Mas de Bittencourt e Bittencourt. Então, Bittencourt e Bittencourt advogados, porque eu e o Renan somos Bittencourt advogados. E começamos a divulgar, né, nas redes sociais, nos cartões. Só que, pessoal, isso é uma sociedade irregular, porque a partir do momento que se usa o plural advogados, se entende que seja uma sociedade. E essa sociedade, para ser utilizada a expressão advogados, ela tem que estar registrada. Então, isso é muito cuidado. Eu relato alguns posts que eu posso fazer, às vezes eu coloco, porque é uma coisa muito simples. Às vezes o pai e a filha lá juntam os prenomes, duas letras do nome, A e B advogados, e não tem sociedade regularizada. Tem que regularizar. Então, isso é muito importante a gente deixar claro que sobre as sociedades de advogados deve ser feito requerimento junto à comissão da sociedade de advogados, que é o órgão responsável que vai analisar, em primeiro lugar, se já não tem uma sociedade com aquele registro e também o contrato social dessa sociedade. Não basta simplesmente mandar um e-mail para a OAB, eu gostei de Souza e Severo advogados. Primeiro, constitui o contrato, encaminha para a OAB, vai ser feita uma análise e depois, sim, vai ser deferido ou indeferido essa inscrição da sociedade. Então, temos que analisar. Eu sugiro ao pessoal, para ter um maior conhecimento, que busquem no Estatuto da OAB, no artigo 14, que ele fala, e todos os seus incisos, seus parágrafos, e também o 15, através dos seus parágrafos, ele vai citar detalhadamente fazer o registro e a inscrição. Só para deixar claro, para você que está nos assistindo nesse momento, então, assim, é vedado a utilização de letras, ou seja, RB Advogados Associados, RB Advogados, não é possível. Eu posso usar AB, CD, FG
como logomarca, eu criar uma logomarca que me identifique pelas letras, mas eu não posso construir uma sociedade de advogados usando essa pronúncia, LCM, CNJ Advogados. Então, temos que ter muito cuidado na hora de fazer qualquer manifestação em rede social, em cartões, de qualquer forma, em placas, usando a expressão advogados. Numa mesma família, o pai, a mãe e um filho ou uma filha que são advogados, eles podem usar individualmente o nome de cada um na placa, no cartão, na sua divulgação, mas jamais usar o sobrenome dos quatro com a palavra advogados no final, porque isso dá a entender que seja uma sociedade, e para ser sociedade ela deve estar devidamente regularizada junto ao OAB. Pessoal, só para citar o artigo 14, que ele fala que é vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada ao exercício da advocacia com o uso da expressão escritório de advocacia, sem expressar o nome e o número da inscrição. Ou seja, isso é muito importante. Sempre que nós formos fazer cartão, banner, a faixa do escritório, a placa, temos que usar o nome e também o registro da sociedade ou o registro individual. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal, que pode ter uma sociedade unipessoal de advocacia, elas adquirem a personalidade jurídica com o registro após aprovado na OAB. Aplica-se também à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal o Código de Ética e de Disciplina, que também regulamenta naquilo que lhe couber. Isso é importante também, pessoal. Nenhum advogado poderá integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou com sede ou filial no mesmo território. E os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes de interesse opostos. Então, isso aí são detalhes, são questões importantes que nós temos que relatar, Renan, a respeito da sociedade. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas, não, mas é só um S, ou é só o sobrenome. Então, são cuidados que nós estamos aí no dia a dia recebendo as informações para que a gente possa também notificar de forma pedagógica. Eu tenho por hábito sempre, as minhas notificações são de forma pedagógica, para que a parte seja orientada a regularizar, porque muitas vezes ela está praticando um ato que não sabe, ou que desconhece, ou que não tem a certeza, né, Renan? Então, a gente orienta ela para que ela procure a OAB e faça a regulamentação, principalmente dessa sociedade. Renan, no aspecto principal de fiscalização da comissão, eu entendo que, até porque o nosso tempo também não é muito longo, nós vamos abrir depois para as perguntas, que seria assim, um breve relato daquilo que a gente faz na comissão, daquilo que a gente vive no dia a dia, e uma forma das pessoas que estão do outro lado, você que está aí me ouvindo nesse momento, me vendo, acesse o site da OAB. É fácil. Tecnologia todos nós dispomos e temos. Acesse o site e faça a sua informação. Se você tem alguma informação para nos envie que nós vamos tomar as providências. Tudo dentro da legalidade. É isso aí, então, Renan, nessa abertura. Agradecer a você que me ouve atentamente, a doutora Roberta, mas eu tenho certeza que a doutora Roberta também vai nos trazer uma explanação muito importante a respeito das redes sociais. Muito obrigado, doutor Rui, pelos esclarecimentos, principalmente com esse tema que é bem típico no âmbito da Comissão de Fiscalização, que são as sociedades irregulares. É bem comum o colega constitui uma sociedade, registra a sociedade no Facebook e esquece que o órgão registral do Conselho Seccional é a Comissão de Sociedade de Advogados. Aliás, aproveito já para orientar os colegas que no site da OBRS tem a possibilidade de requerer, tem todos os links, tem os arquivos para constituir uma sociedade de advogados. E a outra ressalva que eu faço é com relação ao estagiário. Também, o estagiário pode constituir
uma sociedade com um advogado e nós verificamos muito anúncios de um colega junto com o seu estagiário e a partir do Instagram, do Facebook, é criado essa sociedade irregular. Lembre-se, a sociedade é de advogados, portanto, não pode constituir um estagiário com outro advogado em uma sociedade. Por fim, também uma lembrança, façam uma leitura do provimento 112 do ano 2006 do Conselho Federal da OAB, que é exclusivo sobre a temática de sociedade regular. Lá tem todas as informações sobre como constituir uma sociedade. Doutor Rui, muito obrigado novamente pelas explanações. Vamos retomar depois, já temos questionamentos aqui na nossa plataforma. Agora eu vou passar a palavra para a nossa conselheira seccional e membro da comissão, doutora Roberta Schau, por favor. Bom, inicialmente, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada ao presidente Breyer pelo excelente mês da advocacia que a OAB está fazendo, com palestras de altíssima qualidade. Eu gostaria de agradecer também ao nosso presidente que conduz essa comissão de uma forma impressionante, que é o Dr. Sérgio Leal Martinez. E eu queria fazer um agradecimento especial também aos colaboradores da OAB, já nomeados pelo Dr. Rui, que fazem efetivamente a Cefep funcionar. Uma boa noite especial também a quem está comigo hoje, que é o Dr. Rui e o Dr. Renan. E sobre a palestra, o tema era para envolver a publicidade em tempos de pandemia. Então, a gente, escolhendo os tópicos, porque o tempo é breve, a gente se reportou a questões, como a gente está muito tempo na frente do computador e na frente do celular, as irregularidades ou as dúvidas de publicidade profissional dentro da Facebook, website, Instagram, elas aumentaram muito. Então, eu trouxe alguns tópicos que eles eram menos abordados antes, apesar deles já existirem dúvidas, eles eram um pouco menos abordados antes, porque o uso das redes sociais era mais intenso, mas não era tão intenso como está agora. Uma das dúvidas, a primeira delas que eu vou trazer, antes da gente iniciar o debate, mas o Dr. Rui e o Dr. Renan se sintam à vontade para intervir ou ajudar a hora que acharem que deve. A primeira dúvida, o primeiro ponto a trazer é o Google Ads, o antigo, ou antigamente chamavam de Google AdWords, agora acho que chamam só de Google Ads. O que é o Google Ads? É uma central de anúncios do Google. Por ela, a gente faz anúncios do site, que aparece na pesquisa do Google, na primeira página. Quando eu vou no Google e coloco na pesquisa Advogados Porto Alegre, na primeira página, inicialmente vão aparecer uma série de nomes de escritórios ou nome de advogados, onde do lado tem em verdinho, anúncio. Aquilo ali se faz através do Google Ads. Qual é a dúvida? Se pode ou se não pode usar? Bom, não existe uma norma específica vedando esse veículo. Logo, se não é vedado, é permitido. Então, se entende que o Google Ads ou o Google AdWords é um veículo permitido de publicidade. Mas atentem bem, me disseram agora, o pessoal da TI me disse que a gente tem quase 100 pessoas assistindo a palestra. Eu não sei se são todas do Rio Grande do Sul. É importante atentar para o seguinte, como não tem norma, existem os casos concretos, os tribunais julgam e aí a gente tem jurisprudência. A gente tem conhecimento de jurisprudência do Distrito Federal que não permite o uso do Google Ads. A gente também tem jurisprudência de São Paulo permitindo. No Rio Grande do Sul, que é de onde a gente está falando, eu particularmente desconheço julgado tratando exclusivamente do Google Ads. Não sei se a gente nunca teve um caso concreto desse, provavelmente não. Denúncias a gente recebe,
mas, de qualquer forma, no nosso estado ainda não existe um parâmetro de jurisprudência sobre esse ponto. Logo, em tese, a gente pode até que alguém comece a dizer que não, ou até que saia uma norma, uma jurisprudência, ou até que saia uma norma nova que o Conselho Federal está atualizando, dizendo que não pode. Lembrando apenas que o anúncio que vai sair no site, no Google Ads, o anúncio, o conteúdo daquilo ali tem que ser permitido, tá? Mas o veículo Google Ads é permitido. Dentro dos websites, quais são as dúvidas que a gente tem escutado mais? Eu posso, dentro do meu website, colocar um link que ligue para o WhatsApp? De novo, a gente não tem uma proibição, não tem nada que proíba que eu tenha um link no meu website direcionando para o WhatsApp do advogado ou de algum colaborador do escritório. E mais, esse link, a gente tem que ter em mente que esse link, ele está dentro do site que alguém procurou. O que significa? Alguém interessado naquela matéria ou que precisa dos serviços daquele advogado, entrou no site e encontrou o link do WhatsApp e por isso clicou ali. Então, eu não estou oferecendo discriminadamente um link de WhatsApp. A pessoa entrou no meu site, procurou, encontrou o link, clicou. Logo, eu não posso chamar isso de captação de clientela. Dentro dos websites, isso é mais comum em escritórios muito grandes ou com um número muito grande de advogados, a presença no website do chatbot. O que é o chatbot? O chatbot é um programa de computador que utiliza inteligência artificial. Ele funciona como uma espécie de assistente que se comunica e interage com as pessoas, com os clientes, com os interessados, através de mensagens de texto automatizadas. Da mesma forma que a gente vem tratando até agora, não existe uma proibição para o chatbot. Logo, a gente pode usar. Agora, o ponto é o seguinte, como é que eu vou usar esse chatbot? Ele serve na publicidade permitida para trazer apenas informações do escritório. As mensagens automatizadas têm que ser no sentido de fornecer o horário de funcionamento, a matéria que o escritório trabalha, a área que o escritório trabalha, o endereço do escritório e não muito mais do que isso. A gente não pode, de forma alguma, se valer da inteligência artificial, do robô advogado, entre aspas, como forma de intermediação de contrato entre cliente e advogado. Por exemplo, esse chatbot, ele não pode fornecer um link para envio de procuração e outros documentos. Outro exemplo mais específico é a respeito dos voos cancelados. Existiam alguns sites que, via chatbot, o interessado preenchia as informações para o robô e o robô dizia se ele tem direito à indenização ou não. Isso não se pode fazer. Isso quem faz é o advogado, isso é exercer a advocacia, quem faz é o advogado, e essas são informações que o advogado tem que prestar para o cliente na hora da consulta. Essa jurisprudência é muito interessante e ela está, se eu não me engano, no TED de São Paulo. Resumindo, o robô ele serve como um auxílio, ele não substitui a consulta nem a conversa com o advogado. Outra questão interessante, essa não é permitida, que eu encontrei já em alguns sites de colegas, é a divulgação de atuação pro bono. A gente pode atuar pro bono, mas a gente não pode divulgar que atua dessa forma. E isso existe vedação expressa no artigo 30, parágrafo 3º do Código de Ética e Disciplina. Então, o BB Advogados, do Dr. Renan e do Dr. Rui, calma, BB, o BB Advogados, via chatbot,
informa para o interessado que se trabalha como pro bono. E aí ele manda um formulário para preencher para saber se tu te enquadra em categorias pro bono ou não. Eu posso trabalhar pro bono. Eu não posso ter no meu site a divulgação, por exemplo, trabalhamos pro bono, caso pro bono, nada disso eu posso ter. Para quem tem dúvidas sobre a advocacia pro bono, ela é muito interessante e ela está prevista no artigo 30 e parágrafos do SED. É bem pouquinho, mas explica direitinho o que pode ser feito e como atuar. Sobre, ainda, dentro de sites, um tema que aparece com frequência e que eu até conversei com o Dr. Renan essa semana, sobre a divulgação de áreas e matérias. É permitida a divulgação de áreas e matérias. Antigamente se tinha um entendimento na comissão que a gente poderia, por exemplo, colocar advogado criminal ou advocacia criminal. Mas a gente poderia dizer em que áreas atuava dentro da área criminal, mas a gente não poderia dizer confecção de HC, recurso em tribunais superiores, esse tipo de coisa. Eu acho que isso era até um entendimento das turmas do nosso TED. Mas, assim, as áreas e matérias, elas são permitidas e não existe uma especificação sobre o que pode e o que não pode. Tomem cuidado no site de vocês para não nomearem ações dentro da área que vocês trabalham. Tem um site onde exclusivamente na página se nomeia ações. Aí é um site que vai chamar a atenção da comissão e a comissão vai dar uma olhada. Agora, lembrando que na matéria previdenciária já existe jurisprudência no sentido de que é permitida a divulgação das matérias e das ações, porque os clientes da área previdenciária, as pessoas que precisam da área previdenciária, elas teriam um entendimento, um conhecimento um pouco menor do que seria a área e as ações, enfim. Pode falar, doutor Rui. Doutor, até para a gente exemplificar ao público, né, que está nos assistindo agora, mais de 150 pessoas aí conosco, inclusive o Alaor Bétega, de Fortaleza, do Ceará, já está no nosso chat lá. Aquele abraço a ele, a todo o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Também a doutora Kaira Pinhatti. Só uma colocação a respeito da matéria das áreas. A doutora falou a respeito da área previdenciária, que já tem determinações possibilitando. Qual seja a aposentadoria por idade, descrever na placa, no site, no banner, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio, outros tipos de benefício, morte, pensão, LOAS. Seria mais ou menos isso, doutora? Sim, seria mais ou menos isso. Porque as pessoas que precisam desse serviço, elas têm um problema, mas elas não sabem o que elas estão buscando. Então, isso seria para facilitar a busca de um advogado, de alguém que represente elas. Até porque o Instituto, né, Direito Previdenciário, né, fica uma coisa vazia. Realmente, a pessoa passa e não entende o que é, ele se delimita, o que ele busca e onde é que ela tem a busca daquela necessidade dela. Então, isso aí visa permitir e flexibilizar também o atendimento e a própria atuação do advogado nessas áreas, né, doutora? Sim, exatamente. Outro meio comum de publicidade do advogado agora é o Facebook e o Instagram. Eu acho que nessa pandemia o que mais está se utilizando é o Facebook e o Instagram. Tem algumas dúvidas que são comuns que a gente trouxe aqui. Primeiro, os cards, tanto em Facebook como em Instagram. Os cards, eles podem conter imagens e textos explicativos. Textos explicativos. Eu não posso nomear ações direcionadas para uma empresa. Um escritório de advocacia trabalhista teve uma demissão em massa em decorrência da pandemia em uma empresa e o escritório diz que está se especializando ou tratando já de ações de empregados daquela empresa, ex-empregados daquela empresa. Isso não dá para fazer. Lembrando que o texto ele é informativo e pode ter os dados de contato do advogado ou do escritório no card sem problema nenhum.
Dúvida antiga já também a respeito de Instagram e Facebook é o patrocínio e o impulsionamento. Quando as dúvidas começaram nessa matéria, nesse ponto das redes sociais, essa matéria foi afetada no Conselho Federal. O Conselho Federal tá para se manifestar, tá para se manifestar, tá para se manifestar, tá para se manifestar e não se manifesta. Se não está proibido, está permitido, então pode patrocinar, pode impulsionar, lembrando só que uma coisa é o veículo patrocínio eu posso fazer, o meio patrocínio eu posso fazer, desde que o conteúdo que eu estou patrocinando seja permitido, esteja de acordo com as regras do Código de Ética e do Provimento 94 de 2000. Tem surgido muitas dúvidas sobre mensagens via direct. Posso enviar mensagens, posso receber mensagens, posso responder mensagens via direct de Instagram? Pode. Se a pessoa te manda um direct, ela está interessada no que tu quer falar, no que tu quer, ela está interessada no que tu fala, no conteúdo que tu mostra, e ela deve ter alguma dúvida ou interesse naquela matéria que a gente trata. Então, ela vai mandar o futuro cliente, o cliente em tese, ele vai mandar uma mensagem com uma dúvida e a gente pode responder sem problema algum. Até aquelas mensagens automatizadas de chat, muito obrigada por seguir o nosso escritório, o responsável entrar em contato com você a seguir, a gente manda mensagem, às vezes aparecem as mensagens automatizadas. Não tem problema, pode ter. De novo, a gente tem o interesse de um cliente em determinada matéria, um determinado profissional, ele está entrando em contato. Lives de Instagram. Por algum motivo, esse tema ficou muito polêmico e eu não entendo por quê. A live não tem nada que proíba. Se ela não é proibida, ela é permitida. De novo, o conteúdo da live tem que ser observado. Eu posso fazer uma live falando sozinha, eu sozinha faço a live, tratando de uma lei nova que alterou o Código Civil. Posso fazer sem problema nenhum, é um conteúdo informativo. Quem tem interesse vai assistir, ele vai ficar gravado 24 horas no meu Instagram, no Instagram do meu escritório, sem problema nenhum. Posso fazer live com convidado? Posso fazer live com convidado. Posso fazer live com um colega, ele vai tratar sobre um tema similar ao meu ou um tema que encontra também a matéria que eu quero tratar. Nada impede, não tem problema nenhum, desde que o conteúdo seja permitido. Eu não posso terminar uma live ou encerrar uma live dizendo qualquer dúvida, o nosso escritório está à disposição para recebê-lo. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso escritório, telefone fixado aqui embaixo. Isso a gente não pode fazer. Me questionaram esses dias se a gente pode fazer live com cliente. Tem um artigo que agora eu não me recordo qual, mas o doutor Renan sabe todos os decora, ele pode me auxiliar se ele lembrar, dizendo que a gente não pode divulgar nome de cliente. Então, eu não posso fazer... Vai, doutor Renan. Vamos lá, artigo 42, inciso 4, não pode mencionar clientes nem demandas sobre o seu patrocínio. Essa observação que aí se enquadra também na live. Perfeito. 42, é vedado ao advogado. Não posso fazer uma live com o cliente para o cliente dizer que o meu trabalho é maravilhoso e que eu sou uma excelente profissional. Não dá para fazer, tá? Mas lives com conteúdo, lives informativos, lives informativas, lives com conteúdo que o meu escritório trabalha, posso fazer sem problema nenhum. Também dúvidas decorrentes da pandemia. O webinar, advogado pode fazer o webinar. O que é um webinar? O webinar é um seminário online em vídeo, que pode ser gravado ao vivo, que geralmente permite interação da audiência via chat. Isso a gente pode fazer sem problema nenhum. Isso aí que a gente está fazendo um webinar, me parece. Advogado pode fazer o webinar,
Pode. Desde que o conteúdo seja informativo e que eu não responda caso concreto no chat. Mas posso fazer um webinar tratando sobre determinada matéria, determinada legislação nova, que é de interesse dos meus clientes. Posso fazer, não tem problema nenhum. Lista de transmissão de WhatsApp. Se eu tenho uma lista de transmissão de WhatsApp e eu vou remeter um conteúdo, vou enviar um conteúdo, eu parto do princípio de que essas pessoas para quem eu estou enviando, elas são meus clientes. Se a pessoa é meu cliente, eu posso enviar conteúdo pela lista de transmissão sem problema. Eu não posso enviar conteúdo pelo WhatsApp de maneira indiscriminada, sem saber quem é o destinatário. Eu preciso ter um destinatário certo, que é um cliente meu. Patrocinar eventos online. Posso patrocinar o concurso de soletrada minha afilhada de 10 anos? Não, não posso. Não posso, no meio do evento, botar um banner do meu escritório. Posso patrocinar eventos online desde que eles sejam jurídicos ou voltados para o público jurídico. Isso eu posso fazer, também tem regra permitindo no nosso código de ética, não tem vedação alguma. Está no 45 do SEG, se eu não estou enganada. E agora vem um tema mais nebuloso, que foi o último tópico que eu separei, que é o advogado tratar em live ou em card ou em texto de rede social sobre caso concreto de repercussão nacional. Isso eu tive uma discussão bastante acalorada com o Dr. Renan esses dias, porque, em tese, tem um artigo que o Dr. Renan também sabe qual é decor, e ele vai me ajudar, que diz que o advogado não pode falar sobre casos, sobre seu patrocínio e sobre o patrocínio do colega. Logo, vamos lá, em tese, eu não poderia tratar sobre um caso, por mais famoso que ele seja, um caso alheio. Por exemplo, eu não queria trazer um caso de política. Me dá um exemplo aí, doutor Renan, me ajuda. Um caso famoso que não envolva política. Não, vamos fazer um hipotético. Saiu na televisão uma situação de uma pessoa que matou outra e, a partir disso, foi noticiado amplamente. Maravilha. Então, como... Maravilha. O caso aconteceu em Porto Alegre, tem advogado constituído que está atuando, e eu, que não tenho nada a ver com o caso, resolvo fazer uma live para tratar sobre aquilo. Caso de repercussão, saiu no Fantástico. Em tese, a gente não pode tratar. Mas a gente está tentando criar um entendimento interno de que, se o caso for de repercussão e for de interesse geral, desde que eu não vá para uma live ou que eu escreva numa rede social dizendo que o colega entrou com um HC ou alguma coisa assim, quando deveria ter entrado com outro recurso. Isso a gente não poderia fazer. Agora, tratar generalidades sobre o caso, sobre o que se trata, que artigo se enquadraria, a conduta do réu se enquadraria mais em tal conduta e não naquela outra que foi na denúncia, isso a gente poderia fazer, mas isso é uma construção nossa por hora. Não é mesmo? Doutor Rui pode se manifestar também. Eu quero debater. Sim. Bom, só sobre essa questão do caso concreto. Pode ser noticiado na rede social a fundamentação do tema.
não especificar que se ele matou ou não matou, nesse presente caso, mas trazer para o público em geral o homicídio, a fundamentação do, olha, a partir disso vamos tratar o artigo 121, vamos tratar os demais artigos que tratam do tema, a partir daquele fato que foi amplamente noticiado. Não vou falar quem matou, se não matou, mas eu vou trazer, a partir daquela notícia, a fundamentação. E aí debater a fundamentação. Aí, bem, não trazendo o caso real. Desculpa, doutor Rui, acho que lhe interrompi. Mas eu acompanho o raciocínio, Renan, conforme a doutora Roberta colocou. Nós que somos criminalistas, eu como a doutora Roberta, a gente acompanha diariamente casos de repercussão, tanto local como estadual e até mesmo nacional. Então, o advogado que vai comentar tem que ter muito cuidado para que ele não exponha a opinião dele como fundamentação de uma provável acusação ou absolvição, ou trazer elementos novos para aquele caso. Então, conforme a doutora Roberta colocou, sempre, em qualquer manifestação, é o conteúdo. Isso sim deve ser muito bem avaliado. E que não faça críticas à atuação do colega, né? E já fere o dispositivo da questão da ética profissional, né, doutora? Perfeito. Esses pontos que eu trouxe, tem muitas questões para tratar, mas esses pontos que eu trouxe são pontos que eles surgiram com muito mais frequência em razão do momento atual que a gente vive hoje, que são as pessoas em casa mexendo em computador e em celular. Então, me parece, lógico, a gente teria outros temas para tratar, mas me parece que esses pontos, eles são os principais e eles trazem muitas dúvidas. Mesmo que brevemente, eu espero ter esclarecido para que o colega, se está fazendo alguma coisa irregular, pare, regularize, ou se tinha dúvida se podia ou não fazer determinada coisa e que agora ele entenda que então ele pode fazer da forma correta. Eu não sei se tem alguma pergunta, se o doutor Renan vai querer trazer perguntas frequentes que a gente tem na comissão. Doutora, só para complementar a respeito hoje, né, das redes sociais, e a doutora colocou muito bem a respeito dos mecanismos que a gente tem hoje, né, de facilidade, de fácil comunicação, fácil acesso a milhares e milhões de clientes potenciais, né? Outro dia eu relatei um processo de um colega que disparou mensagens de WhatsApp para funcionários de uma determinada empresa, instigando eles a buscarem direitos trabalhistas que eles hipoteticamente teriam. E, de outro lado, a dona da empresa ou o dono da empresa, o funcionário mostrou para ela que estava sendo assediado por esse colega e informou a AB. E nós imediatamente tomamos conhecimento, foi aberto o processo administrativo, eu relatei, comunicamos ao colega que ele estava, né, praticando uma irregularidade, ele automaticamente reconheceu, né, o ato, mas então isso a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes essa facilidade que nos é oferecida hoje das redes sociais acaba muitas vezes a gente encontrando algum problema futuramente em detrimento dessa fã de ir de qualquer forma. Então, conforme a doutora falou muito bem, devemos utilizar, sim, devemos, mas de uma maneira, né, que seja regular, verificando sempre a legalidade desse ato praticado. Não é isso, Renan? Perfeito. Eu até, enquanto estou ouvindo, estou filtrando aqui os questionamentos enviados. Aliás, sobre esse último tema, Rogério Dilkin fala o seguinte: manifestação sobre casos de grande repercussão geraram muitos vídeos explicando o procedimento genericamente na situação dos famosos embargos infringentes. Creio que seja esse o exemplo citado. Ele faz esse questionamento quando havia pontuado, doutora Roberta. Sim, de fato, sim. E aproveitando, agora, abrindo os questionamentos, Débora Zambuja, acredito que já tenha respondido, doutora Roberta, mas vamos complementando. Boa noite. É permitida a publicidade via anúncios em redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn? Já foi? Sim, é permitido desde que a matéria
seja regular, de acordo com o Código de Ética, mas o meio ele é permitido, sim. Deixando claro, né, que a publicidade, né, ela é permitida. O que é vedado é a propaganda. Então, nós temos que ter uma diferenciação muito grande em que seja publicidade e propaganda. A advocacia é permitido publicidade, jamais a propaganda. O que é propaganda, né? É o ato mercantilista, oferecer produtos. E nós, advogados, nós não oferecemos, não vendemos produtos. Perfeito. Aliás, é que a questão do patrocínio das redes sociais, existem divergências nos conselhos seccionais. E eu sempre penso, e aquele advogado, que não são poucos, que possui inscrição suplementar em cujo território é proibido, vamos supor, a mesma publicidade na rede social, eu anunciei, patrocinei o meu anúncio da minha página, mas a OAB de São Paulo avistou, eu tenho inscrição em OAB de São Paulo, e a OAB de Pernambuco possuía também essa proibição. Então, lá em São Paulo, há entendimento já consolidado no Tribunal de Ética que é possível fazer este anúncio. Todavia, Pernambuco, OAB de Goiás, Distrito Federal, entendem que há proibição. Essas dúvidas, como a doutora Roberta havia já mencionado, desde o ano de 2016 está afetada ao pleno do Conselho Federal. O que nós podemos trazer de inovações é que está sendo regulamentado. A previsão é que ainda este ano o projeto seja apresentado no Conselho Federal para atualizar o provimento 94 do ano 2000. E a partir disso esperamos sim que tenhamos uma atualização sobre o uso das redes sociais como patrocínio, anúncio, Google Ads, entre outras plataformas. Aproveitando então os questionamentos, agora vou direcionar para o Dr. Rui, que havia exposto isso no início da sua fala. Jorge Henrique Benvenuti fez o questionamento. Camisas para equipe interna de corrida, maratona, futebol, não pode sem intenção de publicidade? Meu caro Jorge, boa noite a você. Obrigado por estar presente, nos acompanhando e também tirando as suas dúvidas. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas que nos assistem neste momento. Mas conforme eu falei anteriormente em relação à publicidade, é vedado esse tipo de publicidade, ou seja, camiseta de futebol, maratona, gincana, bloco de carnaval, é vedado. Desde que o que eu tenho sempre fazer uma análise a respeito de cada caso, porque cada caso é um caso, é diferente um do outro. No interior, é muito comum, todo mundo conhece o doutor Renan como advogado lá na cidade do interior onde ele mora. O doutor Renan, se quiser fazer um patrocínio numa camiseta Renan Bittencourt, não está vinculado à advocacia, não faz nenhuma reflexo, nem referência nenhuma à advocacia. É permitido, não tem nada que impeça. Agora, se nessa camiseta ele pôr doutor Renan Bittencourt, advogado, ou advocacia doutor Renan Bittencourt, aí está vedado. Respondido, Jorge. Abraço. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rui. Aliás, para esclarecer, se por um acaso acontece, às vezes alguns advogados também, olha, então e se eu tirar essa foto patrocinando e publicar na minha rede social, na minha página profissional, eu poderia? Em tese não, porque é totalmente estranho ao exercício da advocacia, mas pode acontecer, então é bom, já complementando um pouquinho, também não poderia dessa modalidade. Aproveitando os questionamentos, temos também aqui, Paulo Vitor Oliveira desejou boa noite a todos, agradecendo também, parabenizando pelo evento, e ele tem um questionamento. Qual seria a penalidade para as sociedades irregulares? A infração disciplinar do artigo 34, inciso 1. Esse é o questionamento. Não, inciso 2. 1 é facilitar o exercício, perdão. Isso, inciso 2. É a pena de censura. Está no artigo, eu vim procurar, né? Está no artigo 36, inciso 1. A censura é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 1 a 16. Censura. Importante explicar também e deixar claro que o caso da penalidade da censura, no caso ser aplicada, não é aplicado pela comissão. A comissão não tem esses poderes, né? Ou seja, a nossa função é notificá-lo para que ele regularize.
Se caso não regularizado, vai para o tribunal e lá no tribunal, sim, aí vão ser tomadas essas medidas. Perfeito. Mais um questionamento, Jorge Benvenuti. O chatbot, ele pode ser utilizado para perguntas e respostas sobre assuntos determinados de cada área, utilizando o conteúdo já divulgado no site? Doutora Roberta, por favor. Assuntos determinados de cada área. Tá, então o BB Advogados tem um chatbot. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O BB Advogados tem um chatbot e a pessoa, o interessado, faz uma pergunta, por exemplo, que áreas vocês atuam? Sim, que áreas vocês atuam, o chatbot, a inteligência artificial, ela poderia responder sem problemas. A publicidade permitida, telefone, tudo que eu posso colocar no site, em tese, a inteligência artificial, o robô advogado, ele pode me responder. Horário de funcionamento, telefone, áreas que a gente atua, idiomas que a gente atende, se alguém do escritório tem especialização em determinada matéria, tudo isso o chatbot poderia responder. O que ele não pode é servir como um intermediário. Ele não pode substituir a consulta profissional. Agora, informações sobre o escritório ou sobre o profissional, as informações que contém no site, sim. Isso ele poderia responder. Perfeito. Mais um questionamento também muito assíduo, Jorge Benvenuti. Doutor Rui, vai ser direcionado para ti. É permitido utilizar cards, convidando o público a assinar newsletter informativos, por exemplo? Doutora, me auxilie nessa questão, porque eu acho que é mais a doutora Roberta que trouxe mais informações a respeito, né, Renan? Perfeito. Vamos lá. Posso convidar o público por meio de site, por meio de card, a assinar a newsletter. Olha, se vocês tiverem paciência para fazer a newsletter, pode. Posso fazer uma newsletter dizendo, se você tem interesse em direitos trabalhistas, assine nossa newsletter, nada impede. Eu não posso, tem que cuidar para não sair por aí. Veja, é um card que vai estar na minha página profissional. Eu não posso pegar esse card e sair enviando ele pelo WhatsApp para destinatário incerto. Agora, se está no Instagram do meu escritório ou no Facebook do meu escritório e o card está ali dizendo, olha, eu tenho uma newsletter, isso não é problema. Perfeito. Acho que o questionamento deve ser bem esse. Existem, geralmente no site do advogado, ele pode ter aquela inscrição, se o interessado poderia se inscrever e a partir disso o advogado ou o escritório pode diariamente ou semanalmente enviar direto para o e-mail deste interessado um informativo. Não há vedação quanto a isso, porque clientes e interessados, então não foi o advogado que buscou, e sim o contrário, não haveria essa vedação. Novamente, e reiterando que a doutora Roberta e o doutor Rui já se manifestaram, cuide o conteúdo. Dividir as coisas em meio de veiculação e conteúdo informado. Muitas vezes o conteúdo está de acordo, porém foi veiculado num local que não pode, como por exemplo a rádio. Neste caso do informativo, ele assinou, ok, mas tu não poderia dar um informativo, por exemplo, ao final informando que a consulta é gratuita. Isso é só um tipo de exemplo que daí não poderia, não pelo meio de veiculação, mas pelo conteúdo. Olha, vieram mais perguntas aqui. Vamos lá. É da Angélica ali. Interessante a pergunta. Isso. Aquele abraço, Angélica. Obrigado pela participação. E ela pergunta para nós se oferecer consultoria grátis pelo Instagram, do estilo, faça uma pergunta que ele responda no direct, pode? Eu entendo que nenhum tipo de oferta de serviços é permitido, conforme nós já amplamente debatemos. Por isso que temos sempre que analisar o conteúdo de qualquer publicidade. Mas, no caso, oferecer, em primeiro lugar, consultoria grátis já está incorrendo em erro. Entendo que seja aviltamento de honorários. Isso não é permitido ao advogado
divulgar consulta gratuita, não cobramos consulta, ou temos promoção de consulta segunda, terça e quarta, então isso é aviltamento de honorários. Extremamente proibido, é vedado. Perfeito. Doutora Roberta, eu gostaria de complementar o questionamento. Não, tá perfeito. Só sobre essa pergunta me remeteu a colegas que no site ou no Instagram ou no Facebook, enfim, divulgam que eles parcelam os honorários ou que aceitam cartão de crédito. A gente pode parcelar honorários, a gente pode trabalhar com máquina de cartão, mas a gente não pode publicizar em lugar algum as formas de pagamento. A gente não pode falar de forma de pagamento em site ou em rede social, não dá. De novo, a gente pode aceitar, a gente pode trabalhar com cartão, a gente pode trabalhar com parcelamento, a gente não pode referir que se vale disso. Doutor, isso é muito importante, né, Renan? Até para muitos, às vezes, não valorizam essas questões, mas tu imagina nós transformar a advocacia num mercado público, onde um grita do lado, eu faço em 5 vezes no cartão tal. O outro, não, mas aqui comigo eu faço em 10 no outro cartão. Hoje, dia segunda e terça, tem um desconto especial. Quer dizer, viraria, né, um mercado, um amplo balcão de desconto. Então, isso aí, conforme a doutora colocou muito bem, é pessoal do seu escritório, da sua condição. Desde que jamais seja exteriorizado, jamais seja publicizado, divulgado como forma de captar, angariar cliente. É ilegal. Maravilha. Mais um questionamento, aproveitando a Angélica von Borowski. Então, doutor Rui, fazer anúncio do escritório em um jornal, quando na mesma página o advogado assinou um artigo jurídico, pode ou não pode? Essa é a pergunta. Eu tenho entendimento, tá? E é permitido a publicação de anúncios, tá? Desde que respeitado a proporcionalidade do jornal. É vedado tu colocar meia página no jornal de grande circulação, tu colocar uma página, mais um anúncio tamanho cartão, informando exclusivamente o nome, o número da inscrição, o endereço e o telefone. Isso nos veículos de comunicação como jornal é permitido, né? Agora, de outra forma, não. Tem que ter muito cuidado e analisar bem a forma e o conteúdo. Aliás, o parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética e Disciplina é onde dispõe o que eu posso inserir na minha publicidade no jornal, na revista ou em boletins de imprensa escrita, que é o que prevê também no provimento 94/2000. Então, a pergunta se poderia no mesmo local o artigo e uma publicidade profissional vai ter que ser analisado caso a caso. Porque, por exemplo, como a doutora Roberta já havia mencionado na sua exposição, em artigos literários, eu somente posso fazer referência ao meu endereço eletrônico. Não posso fazer referência aos meus meios de contato, ao meu endereço profissional, somente o e-mail. Então, vamos supor que aí, sabendo que não poderia, eu coloco o artigo e abaixo uma publicidade do escritório, dá para compreender que aquele artigo e aquela publicidade são a mesma coisa. Portanto, poderia ser enquadrado com uma vedação. Mas é um caso em tese. A gente teria que ter, acredito eu, ser avaliado caso a caso. Eu ia pedir para me manifestar e eu ia dizer justamente isso. Esse é o tipo de situação que chama a atenção. A gente vai receber essa denúncia e, na dúvida, denunciem. A gente vai receber essa denúncia, a gente vai olhar, a gente vai estranhar, vai ficar pensando pode ou não pode, e aí nesse pode ou não pode a gente vai olhar site, a gente vai olhar Facebook, a gente vai olhar Instagram pessoal e profissional do colega e a gente vai procurar demais irregularidades. Se tiver alguma outra irregularidade ou se tiver alguma irregularidade além desse em tese, indício, aí é o tipo de situação que chama a atenção da comissão de fiscalização. É bem complicado de fazer. Doutor, é importante destacar, né, Renan, que quando nós recebemos uma denúncia, e a gente tem como base isso nos pareceres, né, é examinar a conduta daquele colega, porque às vezes a denúncia vem por um banner ou vem por um cartãozinho que ele distribuiu na rua.
E a gente vai realmente, nós vamos nas redes sociais, no site, e às vezes por uma mínima questão, por uma mínima irregularidade, a gente localiza uma sociedade irregular, publicidade irregular e outros atos irregulares praticados por aquele colega. Então, muito cuidado sempre. Olha, estamos recebendo muitos questionamentos. Tá? Eu até agradeço a participação de todos. Vou trazer um novo. Fábio Bruno, ele fez o questionamento da seguinte forma. Boa noite, seria permitido oferecer serviços de consultoria jurídica online? Doutora Roberta, por favor. Eu estou procurando a pergunta, oferecer serviços de consultoria online. Eu não entendi se eu estou oferecendo online serviços de consultoria ou se a consultoria é online. Acredito, e depois até vamos aguardar a resposta também do colega que fez a pergunta, se eu posso atender o meu cliente na modalidade online ou ofertar que nosso escritório também atende na modalidade online. Depois eu peço que o colega corrija se não for dessa forma. Acredito que seja essa a pergunta. Entendi. Perfeito. Nada impede que a gente faça um atendimento via Zoom, via Google Meet, via vídeo chamada do WhatsApp. Nada impede que eu atenda um cliente dessa forma. E essa foi a forma que se encontrou no meio da pandemia de conversar com os clientes. Lógico, quando eu estiver conversando com o cliente nessa situação, tem toda aquela questão de observar quem está na volta, tem o sigilo profissional, tem a possibilidade de gravar ou não a conversa, tem diversas questões a serem observadas, mas nada impede que eu faça um card e coloque nas minhas redes sociais dizendo estamos atendendo online via tal plataforma, nada impede. Doutora, em contrapartida, Renan, se for, a doutora Roberta respondeu de uma forma, se a pergunta for conduzida de uma forma, eu vou responder como se fosse conduzida de outra forma. Eu entendo que o Fábio pergunta se eu poderia oferecer serviço de consultoria online, ou seja, eu lá no meu Instagram ou no meu Facebook respondendo publicamente às pessoas ali, entendeu? Então, nesse aspecto é vedado. Responder online dentro do Instagram ou dentro do Facebook. Então, seria, de repente, por esse viés que ele queria saber também, Renan. Bom, agora nós temos todos. Então, acredito que o Fábio Bruno vai estar tranquilo com relação ao seu questionamento. Vamos, estou aqui rolando a página. Tem mais alguns questionamentos. Rogério Dilke, no perfil pessoal do profissional, Instagram, Facebook, Twitter, é permitido incluir um link de acesso ao perfil profissional nessas mesmas redes sociais? A pergunta, compreenderam? Se eu tenho tenho um perfil profissional, outro pessoal, se eu poderia no meu perfil pessoal dar uma referência ao meu link profissional, por meio de um link. Nada impede, nada impede. Eu posso no meu website colocar, e é bem comum, a imagenzinha do Instagram, clico ali, vou para o Instagram do profissional, aparece o ícone do Facebook, clico ali, vou para o Facebook profissional, aparece o ícone do WhatsApp, clico ali, abre o WhatsApp do profissional, nada impede. Até porque só vai ter acesso quem se interessar pelo conteúdo jurídico que a doutora estiver programando, né, Renan? Perfeito. Renan, me permite, eu estava lendo aqui, ó, fazer só uma colocação lá ao Paulo Vitor de Oliveira. Olha como nós chegamos longe nesse Brasil. Conceição do Coité, na Bahia. Então, um abraço carinhoso aos baianos. E ele cita que no interior, às vezes, alguns grandes escritórios colocam propaganda atrás de uniforme de garçons de bares e restaurantes. Olha o absurdo. Acontece que a denúncia perante a OAB não é sigilosa. O que fazer nesses casos de comarcas pequenas, que devem ser as cidades pequenas, onde todo mundo se conhece? Olha, Paulo, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, certamente não seria tratado dessa forma, até porque a denúncia no site da OAB-RS, ela pode ser feita de forma anônima, sem identificação. Basta que apresente a materialização, a prova concreta do fato. Se na OAB, a OAB da Bahia não é dessa forma, lamentamos. Saudação a você, abraço. Talvez seja o caso de postular um formulário que permita
A não A identificação. denúncia anônima é no site, no seccional do colega. Até para complementar o que o doutor Paulo Vitor tem mencionado com relação à denúncia anônima, seria, né? Não é sigilosa. No processo disciplinar da OAB, então, em todo o processo disciplinar da OAB, a denúncia anônima ela é vedada, não é permitida a instauração com base em denúncia anônima. Todavia, e aí tem que verificar na OAB, na seccional específica, se elas possuem uma comissão de fiscalização. Como funcionaria? Recebemos uma denúncia sem identificação, mas que possui certa materialidade passível de investigação. Conforme a súmula 611 do STJ, é permitida a denúncia anônima, desde que devidamente motivada e amparada em investigação ou sindicância. Portanto, vamos dar um exemplo, como acontece também na comissão de fiscalização. O doutor Rui recebe uma denúncia que contém a página do Instagram e do Facebook de um escritório com sociedade regular, oferecendo serviço jurídico gratuito e fazendo menção a clientes, já identificando que é um advogado. O doutor Rui vai até a rede social, investiga, diligencia e constata aquela denúncia anônima, na verdade, deixa de ser anônima no momento em que o relator, o membro da comissão de fiscalização, verifica aquela materialidade objeto da denúncia. A partir disso, ela pode ser embasada, relatada e, por fim, homologada também pelo presidente da comissão, com remessa ao Tribunal de Ética e Disciplina. Então, o OAB de ofício, nesse procedimento de investigação, vai para o Tribunal de Ética e Disciplina, deixando de ser anônima. Acredito que tenha sido esse questionamento, mas cabe debate. É um ponto bem discutível no âmbito federal, até no âmbito nacional. Alguma complementação ou posso trazer outro questionamento? Pode seguir, Renan. Pode seguir. Vamos lá, que o tempo é curto, o debate é longo. Temos mais algumas perguntas aqui. Doutor Tibiquera Almeida, boa noite. Referente ao manifestado pelo doutor Rui sobre o exercício da advocacia imóvel com outra atividade, gostaria de ver o dispositivo, esse que tenho somente impossibilitado a divulgação em conjunto, conforme o artigo 1º do parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. É como tenho interpretado como julgador do Tribunal de Ética e Disciplina. Abraços ao doutor Tibiquera. Renan pode nos auxiliar nessa questão, né, Renan? Claro. A respeito da interpretação da lei, né? Perfeito. Essa questão da atividade em conjunto com a advocacia, antigamente só tinha o dispositivo do Estatuto da OAB. Mas, posteriormente, o provimento 94/2000 fez uma referência, e eu posso até trazer aqui o dispositivo. Esse no provimento é o artigo 4º, veiculação do exercício da advocacia em conjunto com outras atividades. Mesmo assim, ainda existiam dúvidas se poderia fazer menção, se poderia ter atividade em conjunto ou ao menos uma referência nas minhas páginas. E o Código de Ética de 2015 acrescentou, e é no artigo 40, vou fazer a leitura, a divulgação é vedado, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros. Foi aí que ele estendeu, porque havia muita dúvida se poderia, então, fazer uma menção desse vínculo ou não. Então, temos agora no Estatuto, no provimento 94/2000 e no Código de Ética, essa referência quanto à vedação, seja da atividade em conjunto, seja da indicação de vínculos. Mas, se me permite, eu quero trazer agora uma dúvida, que esse é um ponto importante que o doutor Tibiquera nos trouxe. Poderia o advogado atuar ou atender os clientes no ambiente de espaço compartilhado, o famoso coworking? Doutora Roberta, eu abro essa pergunta para Vossa Excelência. Essa pergunta ela é complicada e ela ainda não tem uma resposta. O doutor Renan me encaminhou para que eu fizesse um parecer e aí eu estou batendo cabeça, tentando solucionar esse problema. Veja bem, eu não posso ter o meu endereço. São diversas questões, né? O que é o coworking? Como funciona o coworking? Depende. Eu tenho diversas formas de coworking.
vou mencionar alguns problemas, tá? Eu tenho um coworking que me possibilita usar o endereço no meu cartão profissional. E aí, como ele possibilita para mim, ele possibilita para o psicólogo, para o contador, enfim. E aí eu vou ter o meu endereço profissional junto com outras atividades. Qual é a maior dificuldade disso? Além da vedação, a gente tem a questão da inviolabilidade do escritório de advocacia. Se é feita uma busca e apreensão pela Polícia Federal no escritório do contador, que tem o mesmo endereço do meu escritório de advocacia, como é que eu vou garantir a inviolabilidade dos processos dos meus clientes? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade. Que tipo de espaço eu vou ter dentro desse coworking? Às vezes eles têm só salas compartilhadas. Eu não posso deixar nada lá, eu não posso ter um arquivo lá. Mas eu não tenho uma sala exclusiva só para mim. Existem salas grandes compartilhadas. Então eu vou estar atendendo o meu cliente que vai me falar, por exemplo, de como ele matou alguém, onde outras pessoas podem ouvir. Aí eu tenho a questão do sigilo. O contraponto de tudo isso é os coworks estão aí, eles existem. São formas muito mais baratas de se manter um escritório de advocacia. Como é que eu vou proibir os colegas como é que eu vou proibir os colegas de utilizar esse espaço? É um tema complicado. É um tema muito complicado. Por hora, nada impede que eu use o coworking. Por hora, nada impede que eu use o coworking observando. Eu só sugiro que não se divulgue o endereço do coworking como seu endereço profissional. Por hora, é a única recomendação que eu tenho e essa do coworking, ela não tem resposta certa. O Tribunal de Ética de São Paulo foi o único, ao menos em pesquisa que localizei na época, que debruçou sobre esse assunto e foi justamente tratando sobre a inviolabilidade, o risco, o cuidado que tem que ter e a divisão como ela tem que ser. Poderia, desde que houvesse divisão da sala, os funcionários são outros, o telefone, obviamente, pela inviolabilidade do escritório é diferente, não tem que ter nenhuma indicação de vínculo, e é o ponto principal entre a atividade em conjunto e o vínculo. Posso ter uma sublocação. O doutor Tibiquera até mesmo agora fez uma referência de um julgado que acredito até mesmo que seja do Tribunal de Ética de São Paulo, salvo engano, que trata da separação. E eu lembro de outro julgado, até eu devo ter aqui, que ele faz uma referência sobre isso. E aborda, e agora, eu estou ao lado de uma sala de contabilidade, no outro lado tem um colega que trabalha como despachante documentalista, haverá indiretamente uma captação de clientela? Não há como comprovar que exista uma captação de clientela, desde que passe por uma fiscalização e constate que o timbre é o mesmo, que ele está abordando o cliente da sala ao lado. Então, não há uma vedação sobre a sublocação, ter um espaço distinto, totalmente distinto. Mas é um tema bem complexo. Não temos ainda, eu não tenho conhecimento de julgado aqui do Tribunal de Ética do Rio Grande do Sul. Somente o Tribunal de Ética de São Paulo, eu recordo, tem emendário sobre o tema. É um tema muito novo, é um tema muito novo. Aqui a referência que eu faço do Tribunal de Ética de São Paulo, um julgado publicado em 2019. Embora a prática de advocacia em coworking, por si só, não enseja a captação de clientela, haja vista que esta depende da atitude do advogado e não do local do exercício de sua atividade, o advogado há de se atentar a essa vedação ética, tendo uma postura passiva quanto à abordagem de pessoas em seus serviços profissionais, pautando sua postura dentro dos limites éticos. Essa é a observação. Finalizando, então, nós temos aí poucos minutos. Eu vou responder rapidamente também aqui uma pergunta do Alaor, que nós já falamos anteriormente. Ele pergunta se no site ele pode fazer de consultoria, pode ser informado se o pagamento será efetuado através de cartão de crédito e débito. Não.
já frisamos anteriormente, não pode divulgar formas de pagamento em nenhum meio de comunicação. Perfeito, doutor Rui. Até realmente já estamos quase encerrando, temos alguns questionamentos ainda. Vou ser rápido. Daniel, como a OAB está atuando em casos de empresas que fazem propaganda se utilizando do subterfúgio de não ser sociedade de advogados? Uma boa pergunta. Alguém quer começar? Não, podemos dizer assim, ó, a reação da OAB, quando se fala na OAB, né, que nós representamos a comissão, representamos a OAB, a reação, tá, ela vai depender de que chegue a nós essa informação. Chegando em nós a informação de que está sendo praticado um ato irregular, seja por um escritório de advocacia, seja por uma sociedade, nós vamos tomar as providências. Então, para que tome-se as providências, tem que chegar a nós as informações. E essas empresas que a gente sabe que são capitaneadas por advogados, mas que usam uma empresa como Laranja, apesar de não chegar para a gente como uma sociedade de advogados, mas se percebe que se vale disso para oferecer serviços advocatícios, ela é investigada sim. A gente tenta comprovar que existem colegas por trás dessa empresa Laranja divulgando serviços jurídicos. Aí, doutor, nós já chegou caso para nós também, né, casos concretos, muitas vezes de sindicatos, associações de moradores, mutuários ou algum outro gênero, aonde é oferecido serviços jurídicos a seus associados e por trás nós conseguimos localizar pelo endereço, de alguma forma, quem são os advogados que estão por trás. Então, sempre se faz uma investigação para que se possa elucidar da melhor forma aquela denúncia. Perfeito. Temos algum tempinho para terminar com as perguntas? Pergunta aos colegas. Podemos continuar? Mais alguns minutos para responder? Pode ser, da minha forma de disposição, Renato. Perfeito. Meu próximo compromisso é só amanhã às 9h. Olha aí, doutora. A pergunta da Luciane Stendorf. Boa noite a todos. Gostaria de esclarecer se para a publicidade por meios físicos valem as mesmas regras previstas nas apresentadas para os meios online. Se me permitem, eu já respondo rapidamente. Doutor Luciano, artigo 46 do Código de Ética menciona que a publicidade veiculada pela internet ou outros meios eletrônicos deverá observar as mesmas diretrizes. E também o seu parágrafo único explica como vai ser o meio de internet. Em outras palavras, pode sim. Tudo que pode no físico é permitido no meio, na modalidade online. Isso desde o provimento 94/2000, faz essa menção quanto à possibilidade, e somente essa menção da possibilidade para a internet. Então, vale a mesma regra. Paulo Vitor Oliveira, sites de notícias locais podem ter como anúncios escritórios de advocacia? Essa também é complicada. Em tese, não. Na verdade, depende. Por exemplo, que tipo de notícias? Notícias jurídicas? Notícias de esportes? Depende. O ideal é que o advogado faça a publicidade dele nas páginas dele e não em outras páginas. Mas também, aqui na minha região, por exemplo, no meu bairro de Porto Alegre, existem aquelas revistinhas que trazem serviços que tem, dentista, os serviços mais variados. Pode publicar ali? Pode, é permitido pelo Código de Ética. O ideal é que o advogado faça a publicidade dele em sites de interesse jurídico. Aí o doutor Renan me questionou isso semana passada, eu disse para ele, não, mas a internet é internet, pode publicar, pode apresentar os teus serviços em qualquer lugar. Ele me disse, sim, então site de supermercado, que trata só de supermercado, de um grande supermercado, tem um banner ali do meu escritório, posso fazer? A resposta foi, aí eu já acho que não dá. Mas é complicado, ele é um tema nebuloso que tem que se olhar o caso concreto para ver se está irregular ou não. Doutor, inclusive já tivemos casos que chegou para nós para relatar a respeito de sindicatos de uma determinada classe, né, Renan, aonde tinha um banner lá de um escritório de advocacia, né? Então isso aí realmente tem que analisar muito bem a forma e o conteúdo para que a gente possa, somente no caso prático e em concreto, analisar o fato. Sim.
Mas, para trazer em específico a norma, o artigo 5º do Dr. Paulo Vitor Oliveira, sobre esse site onde eu posso publicar. O artigo 5º, a linha B, menciona que é admitido como veículo de informação publicitária revistas, folhetos, jornais, boletins e qualquer outro tipo de imprensa escrita. E a discussão que eu havia feito com a doutora Roberta era isso. Eu posso fazer anúncio também na mesma modalidade online, como no jornal eu posso? Sim, mas temos que verificar se é uma imprensa ou, na verdade, é um blog feito pelo meu amigo que também trabalha comigo e agora ele vai publicar em qualquer lugar, na ferragem, na mercearia. Nós temos que atentar se se trata de um meio de veiculação de imprensa ou se, na verdade, é qualquer coisa feita na internet e o advogado aproveitou aquele espaço, pagou e criou o anúncio. Então, tem que ser avaliado caso a caso. O que não há discussão é o conteúdo. O conteúdo mesmo para anúncio. Artigo 44, parágrafo 1º, telefone, endereço. Até hoje em dia abriram a possibilidade de até inserir a fotografia do escritório. Pode do escritório, mas não pode do advogado. É uma discussão, mas está previsto no Código de Ética. Não pode do advogado no cartão de visita, mas pode a foto do escritório. Tentando ser mais rápido, para as próximas perguntas. Cláudia, boa noite. É possível abrir caixa de perguntas no Instagram sobre algum assunto determinado de forma mais genérica? Perfeito. Eu até ia falar disso, da caixa de perguntas, quando eu falei da live. Acabei passando. A caixa de perguntas, ela tá muito comum nas lives. Tem colegas que estão fazendo lives só baseado nessa caixa de perguntas. A resposta, ela é genérica. Se for uma pergunta genérica, por exemplo, eu tenho um... se eu perguntar, se surgir uma pergunta assim, olha, eu tenho um filho, em razão da pandemia eu perdi o emprego, posso entrar com uma revisional? Eu não entendo muito da área de família, tá? Não briguem comigo, mas eu acho que é isso. Pode entrar com uma revisional de alimentos para tentar diminuir o valor da pensão? Essa pergunta a gente não pode responder. A gente não pode responder dessa forma. O que a gente tem que fazer é generalizar a resposta. O colega vai ler a pergunta e vai dizer, olha, nos casos comuns onde o pai que paga pensão perde o emprego, sim, é possível fazer uma revisional de alimentos para tentar baixar o valor. Eu não posso responder aquela pergunta específica, porque seria uma consulta. Isso a gente não pode fazer. Um colega também já me questionou o que faz nesses casos. A gente não consegue controlar a pergunta que vem, seja na caixa de perguntas, seja na live, ali naquele espacinho embaixo que a gente está falando e as perguntas vão aparecendo. O que eu consigo controlar é a minha resposta. Então, sempre, quando vier uma pergunta específica de um caso concreto, tenta generalizar a resposta. Olha, nesses casos, quando o pai não responde pergunta específica, porque isso pode sim ser considerado captação de clientela. Mas nada impede que eu trabalhe live com caixa de perguntas. Eu só preciso observar para não responder perguntas concretas. Nosso agradecimento também ao pessoal aí da Ubra São Jerônimo, de dezenas de estudantes nos acompanhando, em especial também a Paola. Obrigado a vocês. Olha, estou aqui rolando a página, procurando ver se eu não faltei. Se eu esqueci alguma pergunta, quem direcionou, até peço desculpas. Mas aí encontrei aqui uma outra, Marcos Paulo Garcia de Andrade. Uma empresa pode divulgar que uma pessoa é seu diretor jurídico, e aí o problema agora, sem seu registro de OAB constar na referida ordem e no CNA. CNA, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional dos Advogados. Ou, se não tem registro na OAB, tampouco estaria no Cadastro Nacional da Advocacia. O que chamou atenção é se denominar diretor jurídico. Até porque, né, Renan, a assessoria jurídica, a consultoria jurídica, ela é ato privativo do advogado. Ou seja, né, ninguém pode se auto-intitular ou se qualificar um diretor jurídico
atuando numa área jurídica. Isso aí eu já vi casos também de municípios do interior ou prefeituras do interior que, às vezes, num cargo de confiança, nomina uma outra pessoa para um cargo como diretor, assessor jurídico. Então, isso aí é ato privativo da advocacia. Muito cuidado pelo exercício ilegal, né? Tudo o que vier seguido da palavra jurídico tem que ser feito por um advogado. Diretor jurídico sem ser registrado na ordem não existe. Ele pode ser o diretor, Agora, diretor jurídico não dá. E é o que está previsto no próprio artigo 1º do Estatuto da Advocacia, constituindo atividade privativa, além da assessoria e consultoria, direção jurídica. Todos esses atos privativos da advocacia, se não for por pessoa inscrita ou por sociedade inscrita na OAB, constitui exercício ilegal da profissão. Previsão também do artigo 4º do Regulamento Geral. Só assim, para finalizar também, ao público, né, que nos assiste no momento, porque às vezes alguma pessoa se intitula, se autodenomina, né? E hoje, com a velocidade dos meios de comunicação, nós temos o CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados. É um site público promovido pela OAB. Lá naquele site ele vai colocar o nome, basta colocar o nome e a subseção ou a seccional do estado que ele pertença e vai identificar se aquela pessoa está registrada ou não. Se não tem registro, não é advogado. Cuidem-se muito disso. É por isso a importância de todos os colegas na sua publicidade inserirem o seu número de OAB. Assim, facilita também a todos os colegas, que nós todos somos fiscalizadores da atuação da advocacia, basta inserir aquele número no CNA, no Cadastro Nacional da Advocacia, e conferir se bate o nome com o número da inscrição. Porque muitas vezes, Renan, esse colega que mesmo tendo cadastrado, divulgado um número de ordem, ele pode estar suspenso, ele pode estar impedido, ele pode ter já sido excluído e muitas vezes acontece, nós já tivemos casos também como relator, de estagiários que usam ad eternum um número de inscrição provisória lá como estagiário e já terminou o curso, já não consegue ser aprovado na ordem e faz 5, 6, 15 anos que vinha utilizando ainda aquela inscrição de estagiário. Então, por isso que é importante essa verificação no CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados. Perfeito. Doutora Roberta, mais um que nós temos aqui, colocar o nome do bacharel, já que estamos exatamente nesse momento. Quem entende de placa é o Dr. Rui. Quem entende de placa é o Dr. Rui. Eu entendo de meio virtual. Vou fazer essa separação digital, física. Então, Dr. Rui, colocar o nome do bacharel na fachada do escritório, pode ou não pode? Angélica, aquilo que eu entendo, né? A prática da advocacia, ela é legalmente por advogado, onde deve constar o nome na fachada, no cartão, em qualquer outro meio. Bacharel, entendo não ser possível, né? Assim como nós já falamos anteriormente, ele não pode fazer parte de sociedade, tampouco ter o seu nome lá na fachada. Porque na fachada entende-se que estará a razão social da sociedade com o nome dos sócios. Lembrando que a sociedade é de advogados. E aproveitando até esse gancho sobre exercício ilegal, e uma dica que acontece, e eu sei que é um descuido na maioria das vezes, é um descuido sim, que vamos dar um exemplo. Eu me formei na faculdade de Direito, passei no exame de ordem, e um dia depois de ser aprovado no exame de ordem, o que eu faço? Crio minha página na rede social, Renan Bittencourt, advogado, começo já a impulsionar, trago conteúdo informativo. Pergunto, após a aprovação do exame de ordem, eu sou advogado ou não sou advogado? Não é advogado, só vai ser advogado, né, depois de ter a tua inscrição devidamente aprovada pela ordem e, por fim, prestado o teu compromisso. Aí sim, tu vai ser advogado. Até então, enquanto, isso é um cuidado que tem que ter, Renan, porque também são casos concretos que chegam até nós. Enquanto está em processo de inscrição, ele em nenhum momento ele pode se auto-intitular. Então tem que ter um cuidado, porque isso aí pode prejudicar ele em caso de denúncia lá no final daquela inscrição. Perfeito.
A comissão de seleção e inscrição é o órgão que deverá este bacharel em direito aprovado no exame de ordem requerer, e é um dos requisitos essenciais do artigo 8º, a prestação de compromisso. Então, a partir da prestação de compromisso, obtendo as credenciais, poderá anunciar também os seus serviços. Deixa eu ver se me faltou. Acredito que as perguntas já foram sanadas, todas. Deixa eu verificar aqui. Olha, acho que isso aqui era para a doutora Roberta. Francine Visotto. Gostaria de saber quais informações podem constar na biografia do Instagram. Se equipara ao que pode constar em placas? Essa é a dúvida da Franciane Visotto. Se equipara ao que a gente pode colocar no nosso cartão profissional. Posso colocar, devo colocar meu nome, ou o nome da minha sociedade registrada, seguida do número de ordem, do meu como pessoa física ou da sociedade. Posso colocar, se for uma bio pessoal do advogado, posso colocar as especializações que eu tenho, as registradas, né, devidamente autorizadas pelo MEC, posso colocar a minha área de atuação, posso colocar o meu endereço profissional, meu telefone de contato, e é isso, eu acho. QR Code. QR Code. Eu não tenho mais visto QR Code. Antigamente a gente via bastante nas páginas de escritório, e eu cheguei a ver em cartão profissional QR Code, mas de repente com esses eventos, nos eventos jurídicos eu tenho visto QR Code, agora o advogado se valer de QR Code eu não tenho visto mais. Eu sempre esqueço do QR Code. É um detalhe. E foi inovado com o Código de Ética de 2015. Só para responder aqui, tem um questionamento sobre o vídeo. Luana Porto Pereira perguntou se o vídeo será disponibilizado. Então, sim, será disponibilizado. Acredito que, se não for amanhã, até quarta-feira, estará disponível na plataforma do YouTube. E também já foi questionamento, também se trata de impulsionamento no Instagram, que já foi respondido, está lá gravado, mas se a doutora Roberta quiser complementar, fica à vontade. Já foi respondido. Eu não acho mais as perguntas, mas se eu posso impulsionar no Instagram? O patrocínio. Posso fazer o impulsionamento. Não existe vedação. A matéria está afetada no conselho, então sim, eu posso fazer o impulsionamento de conteúdo desde que o conteúdo esteja regular. Pense que o impulsionamento ele é um veículo, ele é um meio. Nesse meio, o conteúdo tem que ser regular. Perfeito. Creio que as perguntas já estejam esgotadas. Bom, vamos já para os encerramentos. Estamos já próximo de 2 horas de evento, 1h45. Doutora Roberta, doutor Rui, começando pela doutora Roberta, gostaria das considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer a presença de todos, a paciência por dividir essa live comigo, do doutor Renan, do doutor Rui, ao pessoal da TI, da OAB, que fez esse evento funcionar. Aos colegas que nos assistiram, a gente espera ter respondido as dúvidas ou pelo menos ajudado a esclarecer. Lembrando que a publicidade profissional, a gente tem que se valer dela. No Código de Ética, os artigos que tratam da publicidade, a partir do 39, são pouquíssimos. O provimento 94 de 2000, que também trata de publicidade regular, é curto, da gente dar uma lidinha rápida. Pensem se vocês têm... O código ele é um pouco mais antigo, o provimento também, mas ele tem uma norma no Código de Ética dizendo que o que vale para o meio físico vale para o meio virtual. Então, o que vocês não encontrarem regulado para o meio virtual, tentem fazer uma analogia com o meio físico, vocês vão ter uma boa base para saber se a gente pode fazer aquilo ou não. Fora isso, muito obrigada a todos e uma boa semana. Doutora Roberta, obrigado pela companhia, obrigado por dividir conosco o seu amplo conhecimento nessa área. Mais uma vez, ao nosso coordenador, Renan, sempre incansável, trabalhou aí muitos dias preparando esse trabalho, que nós pudéssemos estar aqui hoje juntos, de uma forma sem terminar o assunto, porque ele é muito longo, exaustivamente, nós teríamos muito a debater, muito a responder,
porque ele é um caso único. Cada caso é um caso único. Nós não podemos delimitar ele num todo. Então, eu tenho certeza que esse tempo que aqui nós estivemos presente, ele foi muito profícuo para que aquelas pessoas que estavam do outro lado, de vários estados do Brasil aí nos assistindo, puderam de alguma forma entender o que pode e aquilo que não pode. Muito obrigado à equipe do TI, através do Diego, também a Patrícia do Eventos e a nossa sempre incansável equipe da Comissão de Fiscalização. O meu boa noite e o meu carinho especial a todos vocês. Muito obrigado, doutora Roberta, muito obrigado, doutor Rui, pelos esclarecimentos, pela exposição bem didática. Eu tenho certeza que quem está assistindo conseguiu compreender a limitação da publicidade, o que eu posso ou não inserir. Também gostaria de fazer um agradecimento à equipe da informática, ao departamento de eventos, que possibilitou essa transmissão a nível nacional. Tivemos colegas aqui assistindo. E, em especial, não posso deixar de esquecer a equipe administrativa da Comissão de Fiscalização, nomeando a Ivana, Marcel, Elian e Caroline. Vocês são uma grande equipe. Agradeço imensamente e eu sei que só é possível os trabalhos na condição e auxílio de vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.